Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Então eu resolvi falar sobre um tema que muita gente já deve ter ouvido falar, muita gente deve conhecer, outras pessoas já falaram também, mas vou compartilhar aqui meu pensamento sobre isso, minha experiência com isso. Falando das dicas, eu vou falar o que funcionou pra mim, mas também isso pode ser novidade pra alguém, não sei. Então eu vou falar sobre ressaca literária, né, bloqueio de leitura. E também vou passar dicas do que pode te ajudar a superar esse momento que é chato. Eu resolvi fazer esse vídeo principalmente... Era uma das pautas que eu já tinha anotado pra, quem sabe, fazer o vídeo algum dia. Mas eu quero falar sobre isso principalmente porque é algo que eu estou passando no momento. E eu tenho a impressão de que eu não sou a única pessoa que está passando por isso nesse momento, que eu já vi comentários por aí de outras pessoas falando o mesmo ou coisas similares. Já tem meses, na verdade, que eu estou batalhando com esse bloqueio. Não é que eu não consigo ler absolutamente nada, mas meu ritmo de leitura caiu muito. Por mais que eu queira ler, eu não consigo ler da maneira como eu queria. Eu já vou explicar um pouco melhor pra vocês. E isso foi acontecendo ao longo dos meses, desde o ano passado, assim. Teve um momento que o que funcionava pra mim já parou de funcionar, não funcionava mais. Eu queria poder chegar aqui pra vocês e falar cientificamente mais sobre as causas, porque tem muita coisa aqui, né, psicológico e tal. Mas eu não achei nenhum estudo, nenhum profissional falando sobre isso, né? Às vezes a gente acha algumas coisas, igual a questão de por que às vezes a gente esquece o que lê. Tinha um embasamento científico por trás, né? Uma explicação científica que eu achei. Quando eu falei de benefícios da leitura, tinha também artigos científicos que olhavam sobre isso, mas não achei ninguém falando nada sobre ressaca literária, bloqueio de leitura. Pesquisei em inglês e português, talvez eu não vi a fonte. Se vocês souberem de algum estudo, alguma entrevista, alguma coisa que algum especialista falou, comente aqui embaixo que eu vou adorar saber, entender mais de um ponto de vista mais científico mesmo e menos especulativo, talvez. Mas como não achei, eu vou falar aqui o que eu experimentei, o que eu vi outras pessoas falando e o que eu vi várias pessoas falando na internet. Por que eu tô falando de bloqueio e ressaca como se fossem coisas diferentes? Aqui no Brasil a gente fala muito ressaca literária. Em inglês, o povo fala mais, tipo, bloqueio de leitor, né? Igual tem o bloqueio de escrita, tem bloqueio de leitura. Mas eu enxergo como duas coisas um pouco diferentes, porque ressaca dá a entender que a gente se esbaldou de uma coisa. Essa coisa tava, tipo, né, dentro do nosso organismo, a gente ainda não superou completamente, ainda tem um pouquinho disso no nosso organismo, a gente tá nesse período pós, e por isso a gente não consegue fazer as coisas, né? Então eu penso, a ressaca literária quer dizer que você leu bastante, ou leu uma história muito boa, você ficou imerso, você ingeriu muito livro, muita história, e aí seu corpo ainda tem resquícios de estar se livrando disso aos poucos, por isso você não consegue continuar suas atividades normais. Já o bloqueio, às vezes você não leu nada há meses, semanas, sei lá quanto tempo, e você não consegue ler. Então por isso eu enxergo de formas um pouco diferentes, mas tem gente que usa o termo ressaca literária pro que eu chamo de bloqueio. E não importa exatamente o termo, o que importa é o que você tá sentindo, a frustração que pode vir com isso, a inabilidade de continuar num hobby que você gosta muito, que é ler. Eu vejo na ressaca, na minha definição, tá? Um pouco mais de apego à história. Então você leu um livro muito bom, ou você leu uma série de livros muito boa, você imergiu naquele mundo, você se apegou aos personagens e à história, e você ainda não conseguiu superar. Você tá vivendo aquilo. Então você pode até tentar começar um outro livro, mas esse livro não tem aqueles personagens que você gosta, ou aquele ambiente que você gosta, ou aquela escrita que você gostou anteriormente, então você não consegue continuar ou aproveitar bem. E o bloqueio eu vejo que tem um pouco de culpa, porque você tenta começar algo, você não consegue, e você se sente culpado, porque antes você conseguia ler, e aí a culpa só alimenta o bloqueio e faz ele ficar pior. Nem sempre o bloqueio vem com culpa, às vezes ele não vem, ele só vem com você não conseguindo ler, mas eu fico muito frustrada, às vezes eu me sinto, tipo, sei lá. Então, assim, o bloqueio, eu vejo assim, às vezes você não consegue nem começar a ler. Você quer ler, mas nenhum livro te interessa. Você pega, você não consegue entrar em nenhum livro. Você pode ler algumas páginas, mas não dá certo, deixa de lado, passa dias, você vira, caramba, não li nada. Ou você pega um livro, tá lendo, mas você não tá absorvendo direito, você sente que você tá esquecendo tudo muito rápido, que você precisa voltar muito nas páginas, que a leitura não tá indo pra frente. Ou você lê alguns capítulos, mas não tá descendo aquela história, você não tá aproveitando aquela leitura e você tem vontade de parar.
você tem a vontade de parar, mas ao mesmo tempo você quer continuar, você quer ler, porque é um hábito que você tem, você não quer abrir mão desse hábito. Às vezes você tá com esse bloqueio porque você está se forçando a ler algo que você não gosta, talvez. Mas muitas vezes é um livro bom, é um livro que te interessa, é um livro que em outro momento você estaria devorando e você simplesmente não consegue ler. Eu tinha um ritmo de leitura muito melhor. Tanto é que eu falei, eu vou fazer um canal literário. Eu leio bastante, eu posso comentar sobre bastante livros e de repente eu comecei a ler cada vez menos. Porque antes eu lia por períodos muito mais longos, eu conseguia ficar horas sentada imersa num livro. E eu lia praticamente todos os dias, então aos poucos eu consegui ler por menos tempo e por menos dias, até que esse intervalo ficou cada vez menor. E chegou no ponto desse ano que me assustou, que quando eu percebi, tinham passado semanas e eu não tinha encostado em nenhum livro. Por sorte, eu percebi que eu estava lendo de uma maneira que é Webtoons, por isso que hoje eu fiz um vídeo sobre isso. Vou deixar nos cards também, caso você se interesse. Mas eu fiquei me sentindo culpada quando eu percebi que tinha semanas que eu não estava lendo. A culpa só diminuiu um pouco quando eu percebi que eu estava lendo em outro formato. Mas ainda assim, eu tô lendo muito menos comparado com antes, assim. As metas que eu tinha colocado pra mim esse ano, eu já abri mão delas. Falei, não existem mais. As metas pro canal, eu falei, não existem mais, porque eu não vou me forçar a nada que eu não tô conseguindo fazer. Mas eu tô me adiantando aqui. Antes eu também, às vezes, lia mais de um livro ao mesmo tempo, assim, e conseguia gerenciar isso. Agora, nem tá sendo um livro, e mal, assim, às vezes demora dias, mais de uma semana pra finalizar um livro. Quando eu estou lendo, às vezes eu percebi que agora eu tô tentando voltar, então eu vou comentar das técnicas que eu tô usando e que estão me ajudando. Eu ainda tô lenta comparada com antes, mas comparada com, sei lá, um mês atrás, 2 meses atrás, eu estou lendo mais, porque se bobear, teve mês que eu não li nada, entendeu? Mas uma coisa também que eu tenho, que talvez pode contribuir ainda mais para essa minha dificuldade no momento de ler bem, é meu déficit de atenção. A minha vida inteira eu consegui lidar bem com isso, gerenciar. O hiperfoco, né, me fazia conseguir ler por muito tempo, porque é algo que me interessa. Só que ultimamente tem piorado. Então, quando eu perdi completamente a noção do tempo, por isso que o canal às vezes fica muito parado e tá tudo essa bagunça. O estresse e circunstâncias externas eu sinto que podem agravar isso. Mas eu não acho que seja só o meu déficit de atenção. Eu acho que outras pessoas que não têm isso também estão sendo afetadas pelas questões externas e da nossa própria cabeça, dos nossos próprios problemas, que a gente está vivendo um momento muito atípico. Então, eu acho que o fato da gente estar numa pandemia pode estar fazendo com que mais pessoas estejam sentindo um bloqueio, talvez não tão pesado, às vezes um pouco leve, mas estejam se sentindo afetados de alguma maneira, porque eu acho que não tem como você passar por esse momento sem nada te afetar. Então, eu comecei a procurar maneiras de voltar a ler aos poucos. Eu percebi que não dava pra eu tentar ler como eu lia antes, não na velocidade que eu lia antes, nos horários, no ritmo, da maneira. Então, beleza. Antes de eu falar as técnicas, esse vídeo vai ficar longo, já vou avisando, porque tem bastante coisa que eu quero falar na parte das técnicas, que eu olhei muita coisa. Nem contei aqui, mas eu acho que são mais de 10. Mas eu vi pessoas falando na internet coisas que podem ser causa de bloqueio literário, ressaca, enfim. Muito provavelmente isso é uma resposta do seu corpo e do seu cérebro, certo? Então, eu já mencionei o fato de você estar imerso numa leitura anterior e não ter conseguido superar ela ainda. Tem o fato de você estar se forçando a ler algo que você não está interessado ou que você não gosta. Pode ser também uma ressaca do tipo, você leu muito, você fez uma maratona, você leu vários livros num mês, e aí você somente só ficou cansada de ler tanto e quer um tempo. Pode ser também, né, exaustão, cansaço, estresse, questões da sua vida acontecendo, uma quebra de rotina, a pandemia, saúde mental, essas coisas também, né? Sua mente tem outras preocupações, outras coisas acontecendo com ela, então fica difícil você se focar numa outra história. O que pode ser também bem frustrante, porque às vezes a gente, quando tá com problemas, a gente lê pra esquecer dos nossos problemas por um tempo, e aí você tá com os problemas não deixam você ler, mas você quer ler pra esquecer dos problemas. Outra coisa também pode ser que você está lendo bastante questões de escola ou de trabalho, né, coisas mais acadêmicas, técnicas, e que não são a sua praia, e aí você tá cansado, e aí você sente que você não consegue ler nada, porque seu cérebro tá cansado dessas leituras que não te trazem prazer. Às vezes, os últimos livros que você leu foram livros que você não gostou,
E aí, simplesmente, por algum motivo, sua cabeça começa a achar que todos os livros que você vai ler agora não vai gostar. A confiança abalada. Às vezes você, por alguma das causas anteriores, não conseguiu manter um ritmo de leitura, percebeu que tá lendo menos. E aí você sente que você falhou, você sente culpa, e aí sua confiança fica abalada na sua capacidade de ler bem. E aí isso faz com que vai ao efeito avalanche e você não consegue continuar. Então, partindo do ponto que você também tá passando por isso, que você também quer superar e voltar a ler e aos poucos, né, ler melhor até chegar a voltar ao ritmo anterior, quem sabe? Eu trago uma lista com algumas dicas e técnicas. Não é certeza que elas vão funcionar, que todas vão funcionar, que alguma vai funcionar. Cada pessoa é diferente, então talvez o que funcionou pra mim não vá funcionar pra você. Mas eu acho que vale a pena testar essas coisas, porque alguma delas pode funcionar pra você, ou mais de uma, né? Eu tô usando mais de uma ao mesmo tempo. Então a primeira coisa é, não tenha dó de abandonar um livro que você não está gostando. Não terminar um livro é ok. Várias pessoas fazem isso. No mundo literário de internet, assim, de Bookstagram, Booktube, existe a abreviação DNF em inglês, que é Did Not Finish, ou seja, não terminei. É simplesmente um livro abandonado. Tem pessoas que têm listas imensas, assim. Você não é obrigado a gostar de tudo que você está lendo. E eu acho que essa leitura que a gente faz, né, essa leitura de lazer, ela tem que ser prazerosa. Eu não acho que toda leitura tem que ser para trazer profundo conhecimento. Claro que eu acredito que toda leitura traz alguma coisa pra gente de positivo, mas a gente não deve se forçar a ler nada. Então, se o livro não tá dando certo pra você, abandona, sabe? Não precisa se sentir culpado. Às vezes não é o momento de você ler aquele livro, então dali a alguns meses você pode testar de novo e realmente gostar daquele livro. Ou você pode testar de novo, não gostar e largar de novo também. E se outras pessoas gostaram do livro e você não tá querendo abandonar porque, todo mundo fala bem, eu não gostar, tem alguma coisa errada. Não, a interpretação de cada um muda também, de acordo com a própria vida, a experiência que cada leitor tem. Então pode ser que você simplesmente não gostou daquele livro, então você tem todo o direito de não terminar, ou que você não tá no humor ou a cabeça pra lê-lo no momento e também tá tudo bem, você pode voltar depois se quiser. Outra dica, procure ler mais livros que te agradam, da sua zona de conforto. Então, aquele gênero que você tem uma familiaridade, que você gosta, que você sente que é mais fácil de ler. Cada pessoa tem o seu gênero preferido ou seus gêneros preferidos, né? Seja fantasia, ou romance, ou policial, mistério. Você tem algum tipo de gênero de livro que você costuma ler mais. Então você já está familiarizado com o ritmo, com os tropes e clichês mais comuns da história. Então você tem noção de como as coisas vão terminar. Então você tem esse conforto de uma calma melhor na hora de ler. E isso é algo que eu tô fazendo. Um gênero que eu acho, assim, às vezes não é nem meu gênero favorito, mas é um gênero que eu gosto de ler e é um gênero que eu acho fácil ler, porque eu acho que é uma escrita rápida, mais dinâmica, são chicletes. Então, o que eu tô conseguindo ler bem são chicletes. Eu sinto que eu não preciso me concentrar muito, não tem tantos detalhes para eu prestar atenção. Eu adoro fantasia, mas fantasia pra mim requer mais atenção, requer mais foco, que é o que eu tô tendo problema. Então, chiclete, que é algo mais tranquilinho, pra mim tá dando super certo. Inclusive, se vocês forem reparar, as resenhas que eu falo de livros mais recentes acabam sendo o romance ou chiclete, porque é o que tá dando muito certo pra mim ler. Então, já que eu quero ler, quando eu não tô conseguindo ler nada diferente, eu vou para um chiclete que eu sei que pelo menos aquilo ali eu vou terminar. E seguindo a onda parecida, leia algum livro favorito seu, né? Releia algum livro favorito seu, ou leia algo do seu autor favorito. E isso é repetindo essa ideia de estar na sua zona de conforto, só que é ainda mais uma zona de conforto, né? Quando você mantém o gênero, você pode ler autores diferentes, então que têm escritas diferentes, que gostam de usar clichês diferentes. Quando você lê o seu autor favorito, mesmo que seja um livro dele que você não leu antes, tem alguma coisa familiar ali na escrita dele, na identidade que ele bota nos livros. Então, ler o seu autor favorito pode te ajudar. Agora, se você já leu todos os seus livros do seu autor favorito, pega um dos seus livros favoritos. Pega e vai reler. Se você não está conseguindo ler o livro todo de uma vez,
Vai reler um capítulo favorito, um trecho favorito. Quando você perceber, você gosta tanto daquela história que você vai estar querendo ler mais e procurar uma outra parte. Você vai lembrar daquela história, você vai ver assim, ai, eu quero ler aquela parte que acontece aquilo. E aí você vai lá. E quando você percebe que você tá lendo, que você pegou esse ritmo, às vezes você tem mais vontade de terminar algo. Então, conseguir terminar um livro depois desse bloqueio que você percebe que você tem, ajuda a começar a acelerar o seu ritmo, te dá mais combustível para você ir melhorando cada vez mais. E quando é um livro que você já leu e você está relendo, isso faz também com que você não tenha tantas surpresas, porque você lembra de boa parte da história. Então você pode relembrar alguma coisa tipo, nossa, eu não lembrava que acontecia isso. Mas não tem aquela ansiedade da imprevisibilidade, tipo, não sei o que, é que vai acontecer. Tô ansiosa e o livro eu não tô lendo rápido o suficiente para saber o que vai acontecer no final. Você já sabe o que esperar dessa história, você já sabe o que esperar do final, então você pode ler no seu ritmo, na sua calma, já sabendo o final, então só aproveitando a leitura, aproveitando aquelas palavras, os diálogos, os personagens, sem se preocupar muito com o fim. Eu, inclusive, no momento, estou relendo um livro, que é Chiquilite. Eu tô relendo não porque é um dos meus livros favoritos, mas é um livro que eu gostei bastante, porque eu quero trazer resenha dele aqui pro canal. Eu tô só aproveitando pra relembrar aquela história, ao mesmo tempo que eu tô sabendo que eu tô lendo de novo, eu tô terminando um livro novamente. A outra dica é ler um livro com bastante ação, com bastante movimento. Ação não no sentido de guerras e violência, mas ação no sentido de movimento mesmo, um livro mais dinâmico. Porque livros com muitas descrições podem ser cansativos, porque você tem que enxergar mais aquilo, né? E ficar entendendo o que tá acontecendo. Às vezes nada demais parece que vai acontecer porque o autor tá descrevendo alguma coisa para contextualizar uma outra coisa para uma coisa que vai acontecer no futuro e você não tá com paciência, foco e tempo para poder esperar isso. Então, quando você pega um livro com um ritmo mais acelerado, que tá sempre acontecendo alguma coisa, você tá sempre curioso para saber como aquela coisa vai se resolver. Então, de um acontecimento em outro acontecimento, você vai avançando na história, na leitura. Eu acho que alguns Chiquilites têm disso, porque, pelo menos, o livro que eu estou relendo tem disso, porque toda hora tem um problema na vida dessa protagonista e ela tá tendo que lidar com isso. E você quer saber as atrapalhadas dela e como tudo vai acontecer. Então, é uma leitura leve, podem não ser acontecimentos grandes, mas é sempre alguma coisinha acontecendo. Uma outra dica que eu acho que é uma das que mais me ajuda é ler num formato diferente. Ou idioma diferente também, se for o seu caso. Eu sei que dependendo do formato, nem todo mundo vai ter acesso, então pode ser difícil para algumas pessoas, dependendo da realidade em que elas se encontram. Eu tenho os meus privilégios que me permitem tentar ler em outro idioma, que me permitem, por causa disso, ouvir audiolivros em outro idioma, que são coisas que me ajudam bastante. Mas tem coisas mais acessíveis aqui também. Então, quando você muda o formato que você costuma ler, ou muda o idioma, seu cérebro, ele se reprograma, né? Não reprograma, tô usando um termo assim que talvez pessoas que entendem da área vão me corrigir, mas, enfim, né? Você sai do comum, então isso pode te ajudar a focar mais. Eu sinto que eu foco melhor quando eu saio da da rotina. Então eu sinto que eu tô conseguindo ler mais rápido no Kindle. Mas se você é uma pessoa que lê bastante e-books, pegar um livro físico pode ser algo que te ajude. Então tente trocar o formato, se você tiver se você tiver acesso, né? Tem a opção, por exemplo, Kindle Unlimited, tem várias opções de livros. E às vezes tem aquelas promoções, né, da assinatura super barata, que eu acho que é R$1,99 por mês, por 3 meses. Isso já pode te ajudar bastante se você achar essa promoção. Você não precisa ter o dispositivo Kindle, você pode ter o aplicativo, né, no seu celular. O Scribd, o link tá na descrição para 2 meses de graça, que você pode assinar e depois cancelar sem custo adicional nenhum. Ele tem também e-books que você pode ler no seu celular. O catálogo é maior em inglês, então se você tiver essa outra vantagem, que é saber um outro idioma, você pode ter mais opções de livros. Mas tem sim opções de livros em português, e eu acho que eu já fiz um vídeo aqui indicando livros em Scribd em português. Tem audiolivros também, o Scribd eu tô usando muito para audiolivros, só que a maioria dos audiolivros é em inglês, então... Mas eu sinto que
quando eu mudo pro inglês, eu tenho que me esforçar mais para prestar atenção, porque o português é o que eu falo todo dia, é o que eu ouço todo dia, é o que eu falo há 27 anos, né? O inglês tá na minha vida há 20 anos. O português é, tipo, desde que eu nasci. Eu já tô acostumada com o português, então é aquela coisa que eu não presto muita atenção. Já com o inglês eu foco um pouco mais, porque não é tão cotidiano pra mim quanto o português, apesar de eu consumir outras coisas em inglês. Então eu me foco mais, eu presto mais atenção e isso me ajuda a absorver melhor a história. Que às vezes eu tô lendo em português e eu tô tão familiarizada com aquilo que eu percebo que eu não prestei atenção. Que eu fui lendo as palavras e tudo e elas não entraram na minha cabeça. No inglês eu tô mais consciente, meu ritmo é um pouco mais lento, mas a minha absorção também é maior da história. Mas as alternativas de formato que a gente tem, beleza, tem o e-book no Kindle, no Scribd, audiobook também no Scribd. Tem audiobooks no Brasil, é plataforma de audiobooks no Brasil, que eu quero testar e fazer um vídeo pra vocês falando disso. Ainda não consegui o tempo pra poder fazer, mas tem alternativas aí. Se vocês pesquisarem, vocês podem achar. Outro formato que vale a pena tentar, às vezes, também é HQ, né? A gente tá lendo muito livros. E aí você pega uma HQ que também tem um ritmo diferente, tem ilustrações pra te ajudar a visualizar as coisas melhor também. Pode te ajudar. Nessa onda estilo HQ tem o Webtoon, que eu falei já. O Webtoon eu já falei aqui no canal, né? São tipo HQs e tem um aplicativo que você instala no celular, gratuito, e você pode ler as histórias, quantas histórias você quiser. Só que assim, por mais que eu também ame o Webtoon e leio sempre por lá, eu tô cada vez adicionando mais histórias na minha biblioteca, porque tem muita variedade. Novamente é uma plataforma que tem um catálogo maior em inglês, então não se desanime, né? Porque parece que eu tô falando só coisas que é de difícil acesso, né? Porque quando é gratuito, o catálogo maior e mais legal é em inglês. Quando você tem 2 meses grátis, o catálogo maior é em inglês. O Kindle nem sempre tá com a promoção. Então, o que sobra de graça? Então, tem também o Wattpad, né? Tipo, faz um tempinho que eu não entro lá, mas as últimas vezes que eu acessei tinham várias histórias bacanas. Tem histórias para vários gêneros. Já li história lá de fantasia, já li história lá de romance, YA. E, claro, às vezes você precisa garimpar um pouquinho ou não, mas geralmente são recomendações, né, das histórias mais lidas, assim. Tem histórias muito boas, então. E aí já é uma plataforma diferente para você ler e você acha histórias boas e gratuitas, né? Tudo bem que às vezes você tem que esperar atualizar, mas já é uma maneira de quebrar a sua rotina de leitura e tentar uma plataforma nova. Falando de formato diferente também, dá pra você tentar ler um pouco mais de poesia, caso seja algo que você tem interesse, ou talvez até contos, né? Porque por contos serem mais curtos, você termina mais rápido. Isso pode te beneficiar bastante. Tem bastante conto na internet também. Tem livros que são, né, também antologias que são compilados de contos. Então, se você tiver a possibilidade e o acesso a outros formatos e outros idiomas, talvez valha a pena tentar, porque é algo que me ajudou bastante, né? E por ter aplicativo para o celular também, eu acho que a portabilidade facilita, né? Às vezes você não lembra de pegar um livro e carregar com você, seja para você sair de casa, ou se você tem casa, mas às vezes você está na sala, o seu livro está no quarto, e o celular geralmente está sempre com a gente. Então, você pega o celular, em vez de abrir o Instagram, você pode abrir o Kindle, você pode abrir o Wattpad, você pode abrir Scribd, você pode abrir o Webtoon, entendeu? Então, isso já também ajuda a gente. O aplicativo tá lá, então tá do lado do ícone de uma coisa. Você pode até mover. Você pode, inclusive, pegar o ícone desses, né, o aplicativo, e colocar do lado do aplicativo de alguma rede social. Então, por mais que você possa querer usar a rede social, mas você vai lembrar, opa, eu posso tentar ler um pouquinho aqui. Quem sabe, quando eu voltar a ler bastante, eu não tente ler algumas coisas do Wattpad para recomendar para vocês coisas que também você pode encontrar, histórias que você pode encontrar online e de graça, né? Porque o real não tá muito valorizado, a gente sabe disso, e tem coisas mais importantes pra gente comprar. A outra dica eu já até mencionei brevemente anteriormente, que é faça anotações enquanto você lê ou mantenha um diário de leitura. Se é um hábito que você não tem, talvez começá-lo pode te ajudar a focar melhor na história, absorver melhor os detalhes e sentir que você tá lendo, né? Porque às vezes você lê e você para e fala, caramba, eu não prestei atenção em nada, eu não li nada. E quando você tá fazendo anotações, você tá mais consciente, seja
que você faz anotações de frases que você gosta ou de acontecimentos da história. Então, você acaba prestando mais atenção. Eu, depois que criei o hábito de fazer o meu diário de leituras, quando eu estou lendo um livro, eu estou sempre fazendo algum tipo de anotação. Então, por mais que, às vezes, naquele capítulo não vai ter nada que eu queira anotar, eu vou estar prestando atenção, porque eu falo, não, tem alguma coisa legal aqui pra eu botar no meu diário de leitura? Isso me estimula a focar na história mais, estar mais presente na história. Se eu tô só passando os olhos ali, não pegando nada, eu sinto que eu não tô lendo bem. Então isso acaba forçando a gente a focar mais. Pelo menos é o que aconteceu comigo, eu tô mais presente na leitura quando eu leio, graças a meu hábito de fazer o diário de leitura. Inclusive eu já fiz um vídeo, não sei quantos vão caber no card aqui, né? Que toda hora eu tô fazendo referência a vídeos. Outra dica é ler junto de alguém. Seja através de lives, seja de leituras conjuntas, ou até com alguém de casa ou algum amigo seu. Lives a gente tem muitas, né, agora que surgiu, principalmente nessa pandemia, aumentou o número, eu acho, de pessoas fazendo lives de leitura. Então, seja na Twitch, no YouTube, no Instagram. São momentos em que influenciadores literários sentam na frente da câmera e param pra ler, e aí você lê junto. Então você sente que você não tá sozinho, você sente que aquele é um momento pra você ler, que às vezes você não acha o momento certo, mas quando alguém tá lendo, você resolve ler junto. Às vezes as pessoas sentem que elas não estão lendo porque falta companhia. Então, às vezes, a companhia é o estímulo que falta pra você. Eu acabo não participando de lives, não assistindo lives, porque eu não consigo achar o tempo. Eu consigo ler em momentos muito aleatórios, momentos... Eu vou falar mais sobre isso em uma outra dica. Mas eu não consegui ainda parar e pegar uma porção do meu dia pra assistir uma live que tava acontecendo naquele momento. Mas às vezes dá pra você, porque geralmente o pessoal agenda, fala qualquer horário antes e você consegue se programar melhor ou encontrar algo que se encaixe no seu horário livre. Mas também existem os grupos, né, de leitura conjunta, seja no WhatsApp, no Telegram, no qual as pessoas escolhem ler o mesmo livro e aí conversam sobre ele ao longo. Isso ajuda também a você se manter estimulado, porque você tá vendo uma pessoa comentando, às vezes a pessoa fala que tá no capítulo tal e que tá gostando muito e você quer saber o que ela tá gostando naquele capítulo, então você continua lendo. Você pode fazer novas amizades e um ajuda o outro a se manter na linha. E se você não acha tempo pra assistir alguma live ou não gosta, ou se você não conseguiu achar uma LC que seja LC, leitura conjunta, que seja de algum livro que você queira ler, você pode combinar de ler com algum amigo, algum familiar que também gosta de ler, que quer ler. Vocês podem tanto ler o mesmo livro, como ler cada um seu, mais um. Ajuda a manter o outro focado naquilo, né? Tipo, a questão de você prestar contas pra pessoa. Às vezes a gente faz melhor as coisas quando tem companhia, né? Tipo, ir pra academia. Nem todo mundo tem o ânimo de ir, mas se você arruma um amigo pra ir com você e você fala, não vou desapontar aquela pessoa, a gente combinou de ir junto, então nós vamos juntos. Então você combinando com uma pessoa, vamos ler, tentar ler tantas páginas por dia. Você do seu, eu do meu, do mesmo. Se for do mesmo, vocês podem discutir o livro enquanto ele está acontecendo, então isso pode ajudar também. Mas se forem livros diferentes, falar, li tantas páginas por dia e tal. Mas se você sente que meta sobrecarrega também, não bota meta, mas tem uma pessoa pra ela te ajudar a te manter estimulado. Uma outra coisa que às vezes também está relacionada com lives é fazer sprints de leitura. Pra quem não sabe, sprint de leitura é quando você define um intervalo de tempo no qual você vai focar em ler. E aí você pode ou não anotar quantas páginas você leu naquele tempo. Então, em maratonas e lives eu já vi que tem pessoas que fazem sprints de leitura. Então, tipo, pessoal, agora vamos supor, das 8 às 8h30 a gente vai ler. Então, é meia hora que você vai deixar o celular de lado, vai deixar tudo de lado e tentar ler. Você não precisa ler muito, você lê o que você consegue em meia hora. Você conseguiu ler 5 páginas? São 5 páginas, mas você se dedicou aquele tempo a ler, então você pode fazer vários sprints ao longo do dia. Você pode tanto participar de sprints, sejam de grupos, de lives, ou pegar alguma maratona que tá acontecendo aí. Ou você pode criar os próprios sprints também, né? Falar, agora eu vou ler por tanto tempo. E aí depois você pode falar, depois que eu ler por tanto tempo, eu posso assistir, sei lá, um episódio da minha série favorita, que eu tô querendo maratonar a série, mas eu não tô conseguindo encostar no livro, eu quero me fazer ler. Enfim, várias maneiras que você pode usar isso do sprint, que é, né, pegar e ler naquele tempo. E isso pode te ajudar. E se você não se incomodar, não se sentir pressionado sabendo quanto você lê, você pode ir anotando, né? Tipo, primeiro sprint foi tantos minutos e eu li tantas páginas. Segundo sprint, tantos minutos, tantas páginas. E você pode ver, tipo, também seu ritmo às vezes melhorando e sentir que você tá caminhando pra algum lugar.
Então você pode falar, tipo, hoje eu fiz 2 sprints e li tantas páginas ao longo de 2 sprints. Enfim, você tem que experimentar e ver qual dessas coisas vai te ajudar. Que se for te deixar mais pressionado, se sentir mais culpado, não faça, corte. Essa próxima dica, ou técnica, sei lá, é algo que eu estou fazendo e que tá me ajudando também. Que é tirar da cabeça que você tem que ler muito de uma vez. E aí começar a ler quando dá, entendeu? Antes, eu sentava e ficava 1 hora, 2 horas, sei lá quanto tempo, lendo direto. Às vezes iam, sei lá, 100 páginas ou mais de uma vez e eu ficava, ok, né? Andei, você pegava no livro, você via aquele bloco de páginas que você tinha lido. Só que eu tô tendo dificuldade em conseguir ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Então, às vezes você não tem tempo também, às vezes sua rotina não te permite um período muito longo no qual você esteja descansado. Às vezes o período de tempo maior que você tem, você tá tão cansado que você não tá com vontade, energia pra poder pegar um livro naquele momento. Mas às vezes você tem 15 minutinhos ali, 5 ali, e esses minutos valem também, sabe? Pode ser que você leia 5 páginas, mas são 5 páginas que você leu. De 5 em 5 páginas você termina um livro. Não importa quanto tempo você vai terminar, mas se você não pegar o tempo que você conseguir durante o dia pra ler, você não vai ler nada, entendeu? Então, assim, se eu ler 10 páginas por dia, é melhor do que eu não ler nada. Que eu posso levar 1 mês pra terminar um livro. Mas se eu pensar assim, não vou ler porque eu só vou ter tempo de ler 10 páginas e vou ficar usando essa desculpa todo dia, eu não vou terminar um livro em 1 mês. Não vou ler nada, né? Nosso próprio ritmo de leitura e nossas circunstâncias, nossa rotina mudam também, né? Então, às vezes, nossa rotina não tá permitindo mais isso. Então, a gente tem que entender e fazer dar certo com o que a gente tem. Não adianta eu querer ter à disposição o tempo livre e a concentração que eu tinha quando eu tinha 12 anos de idade. Na época, tudo era completamente diferente. Eu tinha menos ansiedade, eu tinha menos cansaço, eu tinha menos estresse. Eu conseguia focar melhor nas coisas. Então, não dá pra eu me comparar àquilo. Por isso que ler em formatos diferentes também, que são portáteis, né, que você pode carregar no celular, tá me ajudando bastante. Então, de manhã eu acordo, enquanto eu tô me arrumando, antes de sair pra trabalhar, o que eu faço? Eu coloco o fone de ouvido, dou play no audiolivro e pronto, sabe? Eu vou escovar dente, pentear cabelo, vestir roupa, fazer tudo que eu tenho que fazer enquanto eu tô ouvindo. Às vezes aquilo vai ser 5 minutos de leitura, que em outras circunstâncias eu estaria aproveitando pra nada, simplesmente com sono e fazendo as coisas no automático. Então são 5 minutos da história que eu consumi, que é uma coisa assim. Às vezes vai ser a única coisa que eu vou consumir da história no dia, mas já é alguma coisa. De 5 em 5 minutos a gente termina o audiolivro. Você tá no intervalo entre uma tarefa e outra que você tem que fazer, você tem 15 minutinhos, pega aquilo ali, sabe? Você se deu conta de que você precisa ler? Pega. Depois de, sei lá, 20 minutos você cansou? Larga, mas você já leu 20 minutos. Esses minutos, 20 minutos podem ser 20 páginas, 30, 10, 5. Já é alguma coisa. E aí eu tinha falado da dica de você ler um gênero favorito. Outra dica é ler um gênero diferente, né? Podem parecer engraçado colocar 2 dicas tão opostas, mas é porque cada um funciona diferente. Então, às vezes, você tá lendo tanto do mesmo gênero que caiu numa rotina, não tá sendo tão surpreendido, porque os gêneros têm os seus tropos, tem aquelas coisas que são previsíveis. Então, são coisas que às vezes você já sabe, e aí colocar um gênero completamente novo que você não tá acostumado pode te trazer surpresas novas e te trazer o inesperado, que pode te trazer a curiosidade e fazer com que você queira ler mais. Outra coisa eu mencionei também mais ou menos, né, anteriormente, é não comparar o seu ritmo com o ritmo dos outros ou com o seu ritmo anterior, né? Eu disse que não adianta eu comparar com o meu ritmo de leitura de quando eu tinha 12 anos, que eu lia pra caramba, mas na época eu não tinha que trabalhar, então eu estudava, e depois eu tinha a tarde livre pra fazer o que eu quisesse. E então eu lia bastante. Agora eu não tenho mais tanto tempo livre assim. Eu também tenho menos. Eu tenho mais preocupações também do que eu tinha naquela época. Então, tinham menos coisas afetando o meu psicológico, menos coisas afetando a minha rotina, eu tinha mais tempo pra dedicar a isso. Então não adianta eu comparar, e mesmo se eu estiver comparando com o ritmo que eu tinha em 2019. 2019 a gente não tava numa pandemia, 2019 eu estava com minha ansiedade mais controlada, 2019 eu tava com mais controle sobre as coisas, então não dá pra comparar, as circunstâncias são diferentes. E também não dá pra se comparar com outra pessoa, sei lá.
O Booktuber X já leu tantos livros esse ano, eu li, sei lá, metade, um terço, um quinto ou mais, ou menos ainda do que essa pessoa. E daí, sabe? Ela leu. Você não precisa ler o mesmo que ela. Quem disse? Se comparar aos outros não ajuda, né? Por isso que a rede social é tão perigoso quando a gente se compara com os outros e define eles como parâmetro pra gente, porque a gente nunca vai se comparar com alguém que tá pior do que a gente. Então a gente nunca vai falar, eu li 10 livros e Joãozinho leu 3. Não, a gente vai falar, putz, eu li 10 livros, mas Camila leu 50. Porque pode ser que alguém tá se comparando com a gente também e se sentindo inferior. Então, assim, a gente tem que ser o próprio parâmetro. Eu posso querer ser melhor do que eu sou, mas não tentar seguir o ritmo dos outros. Cada um tem o seu. Às vezes a Camila conseguiu ler 50 livros porque ela tem mais tempo livre. Às vezes ela tá com um psicológico mais equilibrado. Às vezes ler parte do trabalho dela. Ou, sei lá, às vezes ela tem uma super velocidade de leitura e tá tudo bem também. Mas não se compare com os outros. Isso pode ajudar bastante, ainda mais a questão da confiança e da culpa que a gente pode sentir, que pode abalar ainda mais o nosso ritmo de leitura. Uma outra coisa é definir as metas pequenas e fáceis para alcançar. Ou não defina meta nenhuma se definir metas for te pressionar. O que eu tô dizendo com isso? Às vezes a gente fala, eu quero ler 100 páginas em um dia. Mas nem sempre a gente vai ter tempo ou disposição para ler 100 páginas em um dia. Então a gente pode falar, quero ler um livro por mês. Se um livro por mês é muito, fala, quero ler um capítulo por semana. Ou ler uma vez por semana. Ou ler 15, 20 minutos por dia. Coisas que são fáceis de você alcançar. Que você, analisando a sua rotina e sua disposição, você sabe o que você tem mais chances de conseguir. Então eu penso, 15 minutos por dia, 20 minutos por dia eu consigo reservar, mesmo que sejam em intervalos de 5. E se você percebe que sua rotina do dia a dia, né, de segunda a sexta é corrida por causa de trabalho, o que seja, fala, quero ler uma vez por semana. O dia que você conseguir, você lê. O tanto que você conseguir. Então, você sentindo que, pelo menos pra mim, funciona isso, né? Uma coisa também deve de atenção, definir metas fáceis de alcançar, de curto prazo, porque toda hora que você atinge uma meta, você tem, tipo, uma descarga daqueles hormônios lá, tipo, de felicidade e que te deixam animado pra tentar alcançar a próxima meta. Então, em vez de eu falar, quero terminar um livro é muita coisa agora. 10 páginas, de 10 páginas em 10 páginas. É muito mais fácil, né, ler 10 páginas que ler um livro inteiro. Então, a gente vai de pouquinho em pouquinho, metas pequenas e fáceis de alcançar. E quando a gente vê, a gente fez alguma coisa. Eu não tô definindo número exato de metas, mas eu tô assim, sempre que eu lembrar e conseguir, eu vou ler um pouco. Ou ouvir um pouco. Eu tô com o Kindle instalado no meu celular. Eu tenho o meu aparelho Kindle também. Tô com o Scribd no celular, então assim, toda hora que eu consigo, às vezes eu pego o celular e falo, não quero ler o livro agora, eu vou, mas eu posso abrir o Webtoon. E quando eu lembro, eu pego o tempinho que eu tiver, ou o tempinho que eu aguentar e faço. Uma outra técnica, dica, que é mais específica pro que eu defini como ressaca, que é quando você está preso ainda numa história, você não conseguiu superar ela, por isso você não consegue ler outra. Então, tentar superar esse livro. Você pode conversar sobre ele com pessoas que você conhece, que gostaram desse livro e leram desse livro também. Então você aproveita um pouco mais dele, analisa ele mais um pouco, conversa. Ou se você não faz um diário de leitura, escreva sobre esse livro, o que você sentiu, o que você gostou. Se você tiver uma rede social, fale sobre esse livro na rede social, tweete sobre ele, poste uma foto dele, faça uma resenha, que aí você também às vezes joga pra fora tudo aquilo que você tá sentindo, pensando dele e não falou pra ninguém, você tá guardando e por isso que você não superou ainda, porque você tá guardando aquilo e não tá falando, não tá jogando pro mundo. Ou talvez procure ler um livro similar a esse, do mesmo autor, da mesma série, caso seja uma série. Um livro que outras pessoas que leram falaram na internet, é muito parecido, quem gostou desse vai gostar desse outro. Ou talvez você ache pessoas que gostaram desse livro também, elas leram outro livro que pode não ser tão similar, mas por ter um gosto parecido com o seu, talvez essa pessoa vai indicar um livro que vai te interessar e conseguir fazer você superar essa leitura pra encontrar outra maravilhosa também. Já mais pro final da lista tem se permitir uma pausa. Às vezes a gente tá frustrado, a gente quer ler e a gente não tá lendo e aí a gente não pensa em nos dar uma pausa, porque eu penso, já tem 5 semanas que eu não consigo ler.
Então, isso já foi a minha pausa. Eu preciso me forçar a ler. Mas essa não foi uma pausa consciente, não foi uma pausa que eu dei pra mim mesma. Então, eu não vivenciei ela, eu não descansei direito, porque eu tava preocupado o tempo todo com várias outras coisas. Então, conscientemente e sem culpa, parar e pegar um tempo e falar, ok, eu não estou com cabeça pra ler agora, eu não tô conseguindo ler, eu não preciso, eu vou descansar. Então, nesse tempo, eu não vou me sentir culpada por não ler, porque eu estou me dando férias de leitura, eu tô me permitindo isso e tá tudo bem. E aí você marca um prazo e depois desse prazo fala assim, ok, acabou minhas férias, descansei, não me preocupei, não senti culpado, porque é algo que eu deixei, eu me presenteei com essa pausa, em vez de ser tipo uma coisa que eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. E se nada disso funcionar, o que a gente faz? Talvez tenha outras técnicas que eu não conheça, eu não tenha citado, então fale aqui se você souber alguma legal. Mas também tudo bem se não funcionar, a gente não é obrigado a ler o tempo todo. Às vezes tudo que nosso cérebro quer é descansar e ver uma série, sabe? Ver um filme. Mas aí se tiver, por exemplo, tá durando muito tempo esse período que você tá de bloqueio, você sente que nada funciona e isso tá te incomodando, você quer voltar a ler, essas técnicas não funcionaram, você se deu um tempo, você entende que você não precisa estar lendo o tempo todo, mas você tem muito tempo que não consegue ler nada, isso tá te incomodando muito. Aí eu recomendo que você procure descobrir qual que é a causa, sabe? O que tá acontecendo na sua vida, na sua rotina, na sua cabeça que tá gerando esse bloqueio. E tente trabalhar isso, entendeu? Porque enquanto você não resolver essa questão, o bloqueio talvez não vá embora, ou você vai sofrer e ter dificuldade e gerar mais ansiedade pra você. A gente tem que cuidar da nossa saúde física, mas cuide da sua saúde mental também é muito importante. E às vezes tudo isso é sinal do nosso cérebro gritando, tipo, eu só quero paz, eu só quero descanso, não me pressione a nada, eu não quero nada. Então cuide da sua saúde mental e, se necessário, procure ajuda de um profissional. Quem sabe essa pessoa vai te ensinar técnicas de lidar com a causa desse bloqueio para que depois você consiga fazer as coisas que você não consegue por causa do bloqueio. Então, se cuidem. Links úteis na descrição, recomendações de vídeos aqui. Por hoje é só, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vejo vocês na próxima. Tchau!